Bem, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, estamos aqui na palavra de Deus em 1 Samuel 22, de 1 a 2. Presta atenção, hoje nós vamos falar sobre a lei da aceitação. E nós vamos trazer aqui a figura de Davi, o grande personagem que nós estamos estudando, principalmente aqui na carta de 1 Samuel, estamos estudando Samuel, estamos estudando Saul, mas principalmente a nossa ênfase aqui é Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus. O grande rei de Israel, o maior dentre os reis de Israel, o homem mais proeminente, mais famoso. Que lições nós podemos aprender com a vida de Davi? Será que Deus tem algo para falar ao nosso coração? Eu tenho certeza que sim, então vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, aqui em 1 Samuel 22, 1. O texto sagrado diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, ou seja, os seus parentes da tribo de Judá, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então nós vemos aqui quem são os primeiros valentes, os primeiros guerreiros que estiveram ao redor de Davi. É óbvio que aqui as características dele eram negativas, né? Homens que se achavam em aperto, homens que estavam endividados, homens que estavam amargurados de espírito. Mas Davi, nós vamos falar sobre isso, Davi reverteu essa situação no coraçãozinho deles, ensinando-os a se tornarem de covardes, amedrontados, pessoas cheias de problema, em grandes valentes, os famosos valentes de Davi. Como é que Davi fez isso? O que nós podemos aprender de Davi quando pensamos na lei da aceitação? No sentido de aceitarmos as pessoas assim como elas são e transformar essas pessoas, assim como nós, em pessoas melhores, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então, nós vemos aqui que depois que Davi fugiu, né, ele estava fugindo ali de Saul, na terra de Gate, na terra dos filisteus. Depois que Davi fugiu para a caverna chamada Caverna de Adulão, 400 homens o escolheram para seguirem a liderança dele. Olha que liderança enigmática, olha que liderança influente. Sempre lembrando que liderar é influenciar. Liderar é marcar positivamente o coração das pessoas que estão ao nosso redor. E nós vemos aqui que a Bíblia descreve esses homens num estado de aflição, de dúvida e de descontentamento. Três coisas: aflição, dúvida e descontentamento. E logicamente Davi teve que treinar estes que para a sociedade hoje seriam perdedores e formar um exército eficiente, transformando eles em vencedores. Será que é possível transformar o que para a sociedade é chamado de perdedores em vencedores? Davi é uma prova viva de que sim, é possível. E assim ele o fez. Mais tarde, esses homens tornaram-se, junto com Davi, guerreiros extraordinários, guerreiros que fizeram grandes proezas para a glória de Deus. Alguns mataram, inclusive, gigantes, é o que diz o texto sagrado, quando relata sobre os valentes de Davi. Como Davi também foi um matador de gigantes, matou Golias, nós sabemos pela palavra de Deus. Então, e nós vemos aqui um exemplo clássico dessa lei da aceitação. Amarmos as pessoas assim como elas são, aceitarmos as pessoas com as suas diferenças, com os seus problemas e transformarmos as pessoas, assim como nós, em pessoas melhores. A lei da aceitação. Então, primeiramente, Davi aceitou eles. E logo em seguida, eles aceitaram Davi, aceitaram a visão de Davi, a liderança de Davi. Foi o que nós lemos no trecho que iniciamos aqui. Então note que Davi nos ensina a respeito de sua liderança. E vamos ver 4 pontos aqui importantes na vida de Davi. Em primeiro lugar, Davi atraiu esses homens sem procurá-los. Ou seja, a própria história de Davi,
os feitos de Davi, aquilo que Davi se transformou, atraiu as pessoas na direção deles. Foi o que nós relatamos aqui. Os seus irmãos, pessoas da casa de seu pai, desceram para ter com ele, procuraram o lugar onde Davi estava. Então, Davi, em primeiro lugar, atraiu esses homens sem procurá-los. Então, o que nós podemos aprender com isso no dia a dia, hoje, se nós formos aquilo que Deus quer que nós sejamos, se nós cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito, se nós vivemos uma vida para a glória de Deus, fazendo grandes proezas, grandes coisas para a glória do Senhor, você pode ter certeza, meu irmão, você vai extrair pessoas, você vai atrair pessoas de todos os lados para quererem estar com você. Porque todos ficam de forma enigmática atraídos por aquelas pessoas que têm a presença gloriosa do Senhor, aquelas pessoas que têm o favor e a bênção de Deus sobre as suas vidas, pessoas que são vencedoras no Senhor. Davi atraiu esses homens sem procurá-los. É a primeira lição que nós aprendemos aqui no texto que lemos para vocês. Em segundo lugar, Davi extraiu profunda lealdade deles sem nunca tentar obtê-las. Ou seja, Davi conseguiu extrair o melhor desses homens. Mesmo sendo homens com essas três coisas que eu falei para vocês, né? Aflição, dúvida e descontentamento, Davi conseguiu enxergar o que a maioria das pessoas não consegue enxergar, a essência das pessoas, o melhor das pessoas. E Davi conseguiu extrair profunda lealdade deles sem nunca tentar obtê-los. Ou seja, eram pessoas que colocaram a sua própria vida em risco. Porque assim como Davi estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, eles também colocaram suas vidas em risco, desejando estar perto de Davi, ao mesmo tempo sendo leais à causa de Davi, que era a causa, claro, do reino de Deus e a causa do Senhor. Terceiro lugar que nós aprendemos nessa história é que Davi transformou esses homens sem desiludi-los quanto ao seu estado inicial. Davi não quis maquiá-los, Davi não quis de alguma maneira dar um jeito, não. Davi transformou esses homens, 400 guerreiros iniciais aqui de Davi, sem desiludi-los quanto ao seu estado inicial. Davi reconheceu o estado inicial deles. E o que estava no estado inicial deles? Aflição, dúvida e descontentamento. A Bíblia diz que eram homens que se achavam em aperto, estavam endividados e estavam amargurados de espírito. Então, Davi não fingiu, não maquiou que o estado inicial desses homens, que era esse estado que a Bíblia está relatando. Pelo contrário, Davi transforma esses homens em grandes guerreiros da terra de Israel. E em quarto lugar, Davi lutou lado a lado com esses que na sociedade hoje seriam chamados de perdedores e transformou-os em vencedores. Vou repetir, Davi lutou lado a lado, e aqui nós vemos companheirismo, lealdade, fidelidade, companheirismo, né, fraternidade, laços afetuosos e fraternos. Davi lutou lado a lado com esses que seriam chamados de perdedores e transformou-os em vencedores. Então, se você quer ser transformado em um vencedor, assim como Davi, os seus 400 guerreiros, temos que aprender essas 4 lições com Davi. Primeiro, Davi atraiu esses homens sem procurá-los. A glória de Deus, o favor de Deus e a bênção de Deus de Davi atraiu pessoas na sua direção. O coração de Davi, o jeito de Davi, o desejo de Davi por Deus, a sua fé, a sua coragem atraiu homens de todos os lados. Ele não precisou procurá-los, as pessoas vieram na sua direção. Segundo lugar, Davi extraiu profunda lealdade deles sem nunca tentar obtê-las ou forçá-las. Não, de forma natural a lealdade surgiu no coração dos valentes de Davi. Terceiro lugar, Davi transformou esses homens sem desiludi-los, né? Sem criar falsas expectativas no seu coração e nem desprezar o estado inicial desses homens. E em quarto lugar, como mencionamos, Davi lutou lado a lado com estes perdedores, entre aspas, e transformou-os em vencedores. Será que é possível?
Sim. Transformar perdedores em vencedores? Sim. E da mesma maneira o Filho de Davi, Jesus de Nazaré, transforma eu e você, pecadores, perdedores, fracos, frágeis, em pessoas abençoadas, valentes, cheias de fé, coragem, ousadia no Senhor. O Filho de Davi, Jesus de Nazaré, nos transforma de perdedores em vencedores, porque esta é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 7, a nossa fé é a vitória, a nossa fé nos dará vitória. Então perceba que os admiráveis resultados obtidos por esses homens estão descritos aqui no capítulo 23 de 2 Samuel, e nos conta que, por exemplo, Josebe-Bezebete feriu de uma vez com sua espada 800 homens numa batalha. 800 homens numa batalha, versículo 8. Será que Davi conseguiu transformar esses homens em vencedores? Eleazar, por exemplo, feriu os inimigos até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Guerreou tanto que a própria espada se apegou à mão dele, está nos versos 9 e 10 do capítulo 23 de 2 Samuel. Samá, um outro valente de Davi, defendeu um pedaço de terra contra o exército inimigo. Versículos 11 e 12 de 2 Samuel 23. 3 desses homens se infiltraram no meio do acampamento inimigo para buscar água de uma fonte em Belém para Davi. Olha a coragem e ousadia desses homens no versículo 15 a 17. Davi, então, irmãos, nós aprendemos, atraiu homens semelhantes a eles. Almas aflitas, pessoas que estavam sofrendo perseguições, dívidas e problemas. Ele também reproduziu homens como ele, a sua essência, o seu coração, guerreiros e conquistadores, conforme nos ensina a palavra de Deus. Amém? Então nós vemos claramente aqui esses ensinamentos preciosos. A lei da aceitação, a importância de aceitarmos as pessoas assim como elas são, com as suas qualidades, com as suas virtudes, mas também com seus defeitos, e através desses defeitos, bem como potencializar as qualidades, trabalhar esses defeitos, transformar as pessoas de perdedores em vencedores, assim como nós somos vencedores no Senhor. Amém? Seja você um vencedor no Senhor. Aprenda com Davi como transformar pessoas sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia da presença, do favor e da glória do Senhor. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família nessa manhã. Que você guarde essa palavra no seu coração. Não queira que as pessoas sejam aquilo que você acha que elas devem ser. Não. Cada pessoa é diferente, precisamos respeitar as diferenças, as peculiaridades, as individualidades de cada indivíduo, de cada pessoa que se acerca a nós, e dentro desses relacionamentos de afeto, de amor, de fraternidade, de comunhão, temos que ser, essas pessoas vão ser uma bênção na nossa vida, e nós, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, também seremos uma bênção na vida dessas pessoas. Lembra-se o que Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, seja você uma bênção, assim como ele foi abençoado por Deus. Abraão se tornou pai da fé e uma bênção para todos os seus e também para as gerações que se sucederam após Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a grande promessa de Deus para Abraão e para cada um de nós, filhos de Abraão, através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, tua casa, a tua família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre cada um de nós. Que o Senhor realize sonhos, planos e projetos. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, a bênção do Altíssimo, a graça e a glória do Senhor. Que você cresça de fé em fé, de glória em glória. Saia do nível de perdedor e entre no nível de vencedor, conforme a sua fé no Senhor, no Deus da Bíblia Sagrada, no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te capacite a ser um conquistador, um guerreiro espiritual, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a Renatinha, Gazi Barros, Pastor Rildo, Cristiano Nelly, o Enzo Maziero, a Débora Miante,
o Ferreira Medeiros, a Michelinha também que está aqui conosco, a Camila Godoy, a Ana Fuentes, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Não esquece de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar através do seu store, através do seu WhatsApp, Facebook, fique à vontade, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas, porque às vezes essa palavra é a palavra que a pessoa precisa ouvir, é a palavra onde Deus vai falar algo na vida daquelas pessoas, e você foi a ponte de amor, uma ponte de bênção na vida de outras pessoas. Também não esqueça de que no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério, exercer a sua generosidade. Fique à vontade com isso, deixa Deus te usar poderosamente nesse sentido. Também aqui no link de descrição, não esqueça de dar um joinha, compartilhar esse canal, seguir o nosso canal no YouTube e dizer aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, aonde você está nos assistindo, o que Deus falou no seu coração. Interaja conosco, deixe seus comentários e deixa Deus abençoar você e você seja uma bênção para a glória do Senhor. Um grande abraço, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite ricamente no vosso coração e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Deus seja contigo. Glória a Deus.